a Motorola realmente não consegue manter segredo. Porque a gente viu em 2 dias Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus. Saudações pessoal, sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, todo ano né, a gente vai ter vazamento. Só que a Motorola, pelo visto, está difícil de segurar as coisas. Isso porque toda a nova linha está saindo muito tempo antes do seu lançamento oficial. Vocês devem se lembrar de, no começo do ano, eu ter falado sobre os vazamentos relacionados ao Moto G6. Né? Se não me engano, foi lá em janeiro, mais ou menos, quando eu fiz um vídeo falando sobre, na verdade, toda a linha Moto que havia sido vazado, né? Então, você tinha visto o Moto E5, o Moto G6, eu tinha visto o Moto Z3 também. Também tinha o X5, mas o X5 foi cancelado. Vimos também ali o Moto Z3 tradicional, que tinha a tela curvada nas laterais, que pelo visto foi cancelado. E esse ano nós já estamos vendo os vazamentos relacionados ao Moto G7, que deve sair lá no ano que vem. Vamos lá, então vamos começar pelo Moto G7 tradicional. Pois bem, vamos lá, vamos explicar o que a gente já sabe do Moto G7. O visual dele é praticamente confirmado, a gente já viu essa é a segunda renderização que vaza, né, do Moto G7, a primeira eu não trouxe porque eu achei que só um vazamento não valia, mas nesse caso é o segundo vazamento e também tem o G7 Plus, então aqui a gente encaixou tudo num vídeo só. O vazamento de quarta-feira, eu tô gravando isso aqui na quinta-feira, dia 16, o vazamento de quarta, ontem, dia 15, nós vimos o Moto G7, que é esse daí que você tá vendo na tela. Pois bem, você vê que a parte traseira lembra muito o que a gente já conhece hoje do Moto G6 tradicional, é mais uma mistura do Moto G6 com o Moto Z3 Play, tá? Você tem um pouquinho disso. O Moto Z3 Play ali por conta do formato da câmera e também a parte de vidro atrás, apesar de ser curvada ainda nas laterais, o vidro ser curvado, não tem mais aquele aspecto bonito que lembra um S, aqueles efeitos bacanas. Pelo menos nessa foto aqui que a gente vê o modelo na cor preta. Vamos passar para a parte frontal. A gente viu que no Moto G6, na toda a série Moto G6, nós tivemos a introdução da tela 18:9, né, o novo padrão que ocupa mais dentro do corpo do smartphone. Então abandonaram a tela 16:9, deixaram de lado o botão mais grosso, encurtaram as bordas e tal, para poder entregar um maior aproveitamento frontal. E aqui nesse caso nós vamos ter um aproveitamento ainda maior por conta do uso do notch. Agora você presta atenção, não se trata do notch como a gente encontra no Motorola One, mas sim do notch em formato de gota, que vai ser o primeiro modelo no mercado nacional. A princípio, se tudo se confirmar e a Motorola se apressar, vai ser o primeiro no mercado nacional com esse tipo de notch. Nós já vemos smartphones no exterior com esse tipo de recorte, né? Os aparelhos da Oppo, da Vivo, também temos o OnePlus 6T, né? Que é uma sensação entre os importadores. Então o 6T já tem esse tipo de notch que abriga apenas a câmera frontal. Outros sensores ficam espremidos numa borda muito fina na parte superior e o speaker para chamadas fica praticamente bem no final ali da parte frontal, né? Então basicamente na parte superior, bem em cima aqui assim, tá certo? Essa tela deve ser ainda uma tela IPS. Na verdade vamos pensar o seguinte, se trata de uma tela aí com 19:9, né, como todo aparelho com notch, vai ter um maior aproveitamento de tela, então o tamanho do display deve aumentar um pouco, sai aí no caso do G6 vai sair dos 5.7 polegadas, vai passar lá para 6,4, no caso do G7 Plus vai sair dos 6 polegadas para 6,4 também. Depois nós vamos falar do G7 Plus, mas também o cara que vazou essa foto aproveitou também para poder dar uns pitacos em relação
as especificações técnicas que ele ficou sabendo que seria, né? Nós temos então essa tela Full HD 19:9 de 6,4 polegadas, um grande salto no quesito processamento, com o processador Snapdragon 450 saindo para dar o espaço para o Snapdragon 660, que é um excelente processador que a gente encontra atualmente no Zenfone 4, no Nokia 7.1, aliás, o Nokia 7 Plus, o 7.1 usa outro, é o Nokia 7 Plus, né, esses dois telefones, 4 GB de memória RAM, 64 GB de espaço interno. Isso daí já foi confirmado por conta da certificação que ele recebeu lá no FCC, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos, né? Ele trabalha mais ou menos de uma maneira parecida que a Anatel faz seus trabalhos aqui no Brasil, né? Então, em certificação lá fora, confirmou que o modelo brasileiro, que lá está bem especificado, tudo bonitinho, o modelo brasileiro vai ter 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno. Eu vou colocar para vocês aí a foto mostrando isso. Nessa certificação ainda foi mostrado que ele vai ter NFC, que atualmente só é encontrado no Moto G6 Plus, e ainda vai ter suporte a 2 chips, é claro, né, como todos os Moto G têm aí há pelo menos alguns anos. Na parte de câmera, 16 megapixels e 5 megapixels na parte traseira, enquanto na parte frontal vai ter um aumento aí para 12 megapixels. Atualmente a gente está aí mais ou menos na casa dos 8, tá certo? A bateria vai subir também de 3.000 para 3.500 mAh e ele vai executar de fábrica o Android 9.0 Pie, nada mais justo, visto que como ele vai ser lançado somente no ano que vem, então a Motorola tem tempo suficiente para poder adaptar bem o Android 9 Pie para o novo smartphone. Muitos acreditam que ele seria revelado aí lá na MWC, outros acham que pouco depois da MWC, para fazer um evento aqui no Brasil. Não está claro, não existe nenhuma informação com relação ao lançamento dele, nem sobre o preço. Quanto ao Moto G7 Plus, você vai ver aí, esse é o Moto G7 Plus. A princípio, ele não deve de mudar nada em relação ao Moto G6 tradicional em questão de aparência. Ali no vazamento do Moto G7 a gente viu ele na cor preta, e aqui nós temos ele na cor azul escuro, né? No índigo que eles estão chamando, se não me engano é índigo que eles chamam essa cor aqui. Então assim, ele realmente lembra muito o G7 normal. Os dois devem ter leitor de impressão digital na parte traseira, então sai de cena o leitor na parte frontal. No caso do G6 ele era aquele leitor fininho, passa para a traseira de uma maneira muito parecida com o que já acontece hoje lá no Moto E5, no E5 Plus e no G6 Play, que o leitor métrico fica ali na região do logotipo da empresa, tá certo? Na parte traseira. Ele realmente é praticamente idêntico ao G7, então todas as mesmas características visuais devem ser mantidas, tá certo? Não sabemos aí também se o USB-C vai ser mantido, muito provavelmente vai ser, mas a incógnita fica por conta da entrada P2 para fone de ouvido. Na imagem não dá para ter certeza, então a gente vai ter que aguardar mais vazamentos para saber mais sobre isso. O que vai mudar é na parte interna, né? A tela seria de mesmo tamanho e mesma resolução, não está claro isso ainda, mas os rumores apontam para isso. Então seja cético quanto a essas informações, podem ser que hajam alterações até o lançamento dele. Se isso ocorrer, eu vou fazer outro vídeo falando sobre esses novos vazamentos, sobre esses novos rumores, mas diz aqui, tela de mesmo tamanho, 6,4 polegadas, 19:9 Full HD. O que muda? Um processador Qualcomm Snapdragon 670 ou 710, que é tipo sucessores do 660, que são mais poderosos, entregam uma potência realmente muito interessante. No caso do 710 aí, ele se compara ao Snapdragon 835, que está presente no Moto Z3, né, vendido lá nos Estados Unidos, que ele não veio para o Brasil. 6 GB de memória RAM, 128 GB de espaço para armazenamento interno. A câmera também seria de 16 megapixels e de 5 megapixels, com suporte a gravação em 4K, e também teria o Android 9.0 Pie. O cara que vazou isso aqui ainda falou assim que existe a chance grande de a bateria do G7 Plus ser maior do que a do G7 normal. A gente tem que esperar isso daí para confirmar.
Novamente, sem informações de lançamento e sem informações de preço. Existem pessoas que estão bem céticas, bem céticas mesmo quanto a esses vazamentos, porque falam que esses processadores são muito potentes para a proposta da linha. Olha, assim, tem gente que acredita que o G7 vai ter o 630 e o G7 Plus vai ter aí sim o 636, que é o mesmo presente, por exemplo, no Z3 Play, no Zenfone 5, no Redmi Note 5, no Redmi Note 6, mas não está muito claro, nós vamos ter que aguardar mais vazamentos para poder confirmar essas informações. O que está claro e é praticamente certo é o que eu disse com relação à certificação, ou seja, modelo nacional vai ter NFC, 2 chips, 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço para armazenamento. De resto, a gente vai ter que esperar para ver se vai ser isso mesmo ou não. Novamente, conforme mais vazamentos forem saindo, mais rumores, talvez sobre os outros aparelhos da linha Motorola, fiquem ligados aqui no canal porque eu certamente vou fazer mais vídeos falando sobre esses assuntos. Assim, vou perguntar para vocês, o que vocês acharam? Gostaram? Acharam feio? Acharam bonito? Curtiram as especificações? Tem algum palpite? Deixa nos comentários, eu vou conversar com você, vamos trocar uma ideia aí, vamos ver o que dá pra gente tirar sobre esses vazamentos. Você acha que eles são verdadeiros? Bom, eu tenho minhas dúvidas ainda. Quantas imagens eu boto 100% de fé, né? Eu acredito mesmo que seja isso, das imagens, mas as especificações eu tenho um pouco de pé atrás. Enfim, nos vemos em outro vídeo, nos vemos em breve, valeu, tchau, tchau. Lembre-se, deixa um like e se inscreva aqui no canal. Valeu, tchau, tchau.